Irmãos e irmãs, é um privilégio muito grande estar com vocês hoje à noite. Conhecer o pastor Luiz, pai da minha amiga Fran, foi aluna do seminário presbiteriano independente. E aí foi surpresa, sabia que você era filho dele. Pensei que talvez você já tivesse me dito que eu não tinha feito essas conexões. E agradecer tanto a ele como a liderança da igreja pela confiança de estarmos aqui e podermos, junto com vocês, ministrar a palavra do Senhor. Eu estava muito preocupado, hoje eu praticamente fiz um percurso enorme para Fortaleza, aqui em Fortaleza. E quem sabe isso vai ajudar, inclusive, para a nossa reflexão de hoje à noite. Literalmente, hoje circuncidei toda Fortaleza, literalmente. Eu, na verdade, moro em Calcaia, mas precisei dar um apoio à minha filha que mora do outro lado da cidade. Aí fiz aquele percurso que vai ali pelo aeroporto, pega a BR, aí pega perto de você, qual é o nome daquela lá, a avenida que vai sair na Washington Soares. Aí, qual? Bem, fui lá e peguei o ônibus, depois e arrudei vim pela região da praia, leste-oeste. Bem, andei toda a Fortaleza. Eu vou explicar por que estou achando que isso foi providencial, né? E estou agora do lado de cá, esse nosso lado de cá da nossa cidade. Quem conhece aqui a rua 13 de Maio e a Guanhambi? Ok. Então, imagina a 13 de Maio e a Guanhambi como se elas fossem linhas retas. Essas duas ruas, elas formam tipo uma cruz e criam 4 quadrantes. Ou seja, faz isso assim e 4 quadrantes, 4 ambientes, certo? O ambiente dessa ponta do quadrante da cruz é o bairro da Aldeota, Rui Barbosa, Barão do Stuttgart. Se você pega então 13 de Maio e a Guanhambi faz um quadrante, cruza como elas são cruzadas, você vai ter numa ponta esse lado de lá da Aldeota. Na parte de baixo você vai ter ali a leste-oeste, que está o bairro do Ipirangu, indo ali para aquela região, já entrando em Calcaia, ali na Barra do Ceará. Na outra parte de cima do quadrante, você tem uma área de especulação de venda de terrenos, que é a que vai ali para o Eusébio, Beach Park, já vai chegando no Eusébio, aquela região de Becejão. E no outro quadrante, que é a outra ponta, você tem exatamente, vindo da 13 de Maio e pegando a ponta da Guanhambi, como eu disse a vocês, imagina uma linha reta, você tem toda essa região do lado de cá, Granja, Portugal, Bom Jardim. Você tem toda essa região do lado de cada cidade. Nessa região do lado de cada cidade, nesse quadrante, nós temos mais de 65% da população da nossa cidade. Ou seja, de cada 100 habitantes da cidade, 65 moram desse lado de cá. Esse lado de cá é o lado que mais paga ao Estado, porque ela tem uma população muito concentrada, e é quem mais paga a prefeitura. Em outras palavras, quando você está comprando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 quilo de açúcar, o seu imposto já está embutido quando você compra. Você não fica pensando que é o comerciante que paga o imposto, não é você que paga. Por isso que a sua comida fica cara. Porque ele joga para o produto o imposto. A caixa de fósforo que você compra, já foi embutido o imposto do comerciante. Já foi embutido o imposto do comerciante. Então nós somos a maioria da população, nós é que pagamos mais, mas nós é que somos os menos beneficiados. Por que eu estou falando isso? Você vai dizer, o que é que isso tem a ver com missão? Vocês vão entender o que é que isso tem a ver com missão. Então veja bem, nós estamos exatamente do lado de cá, o lado em que aparentemente as pessoas ficam dizendo, eles são pobres, não vai ser essa. O comerciante, ele só vai pagar o imposto quando ele fecha o balanço dele no final do ano. Aí é que ele faz o levantamento, aí ele faz as enroladas e paga ou não, e paga. Aí o pessoal da Federal vai identificar se ele enrolou ou não 6 meses depois. E você não, quando você compra, você já está pagando o imposto. Quando você paga o seu INSS, pode observar, já sai na sua folha, já sai do seu salário. Você recebe o salário, já descontado o seu INSS. Já notou isso? E se pagar o imposto, já vai descontado na folha. Ou seja, você antes de receber o seu salário, porque é engraçado, a empresa quando paga o seu salário, ela primeiro desconta. Então quem primeiro recebeu o imposto foi o Estado. Depois é que você recebe o salário.
Quando você recebe o seu salário, o Estado já recebeu o imposto dele. Aí depois dizem que nós não contribuímos, que nós somos um peso para a sociedade. Aí por que eu estou falando que eu andei a cidade toda? Né? Porque eu andei em lugares que tem semáforo, o asfalto, o carro nem tranquilinho. Né? Quando chega aqui, mesmo a gente pagando bem, não temos as nossas ruas cuidadas como os outros têm. Você vai lá para o outro lado da cidade, exatamente nesse quadrante oposto, aí você encontra os hospitais de luxo, os colégios, assim, uma maravilha. Quando nós chegamos no nosso bairro, as nossas escolas estão sucateadas, os banheiros estão arrebentados, e ainda culpa as crianças. Ainda culpa seu filho. Ainda diz que o seu menino é vândalo. Aí as ruas estão bagunçadas, cheias de lama, e diz que é porque você não tem higiene. Aí diz que é porque você joga a água da sua casa para o meio da rua. Fica aí, por que o outro pessoal lá do outro lado joga a água da sua casa? Ela sai direto para a torneira e tem saneamento. Quem foi que fez o saneamento? O cara que comprou o apartamento? Não, foi não. Alguém fez por ele. Mas deixa eu dizer o que é mais grave do nosso lado de cá. Fortaleza, Maceió e Recife são as cidades do Brasil que disputam o maior índice de morte contra garotos de 12 a 19 anos de idade. Fortaleza, Recife e Maceió. Essas três capitais do Brasil, elas ficam disputando quem mais mata menino de 12 a 19 anos de idade. Agora, em Fortaleza, onde é que morre mais esses meninos? Exatamente nesse quadrante do lado de cá. Eu gostei de uma frase que tinha nos nossos slides, porque uma delas tinha assim: missão no nosso quintal. Achei bonito isso. Missão no nosso quintal. Missão no nosso quintal. Então, colocado esse cenário da nossa realidade, claro que a gente podia descrever um pouco mais, eu queria assim, só colocar esse cenário assim rapidamente. Jesus nascendo em Fortaleza. Vamos imaginar que Jesus não tivesse ainda nascido. E Jesus quisesse nascer na cidade de Fortaleza. Quando eu olho para as Escrituras, o lugar onde Jesus nasceu, eu não tenho dúvida que Jesus nasceria do lado de cá. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Jesus não nasceria lá no Cambé. Eu não tenho dúvida que Jesus não nasceria onde foi o palácio do governo do nosso estado, que era ali na Laranjo de Estudas, onde fala-se que tem um mausoléu do general Castelo Branco. Eu tenho certeza que se Jesus fizesse uma opção histórica de dizer: vou nascer em 2011, vou nascer em 2011, e vou escolher Fortaleza como sendo a cidade, possivelmente algumas das meninas que estão aqui, ou algumas das senhoras que estão aqui, ou seria a tia de Jesus, ou seria a mãe de Jesus, possivelmente a Isabel e a bem-aventurada Virgem Maria seriam uma de vocês. Porque Jesus nasceu na pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Jesus viveu a infância e a adolescência na desprezível Nazaré. Quando Filipe encontrou-se com Jesus e disse ao Natanael: eu encontrei o Messias. Aí o Natanael perguntou: e de onde é que ele é? Aí o Filipe disse: ele é de Nazaré. Se pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Porque Jesus nasceu ali em Belém, na pequena Belém Efrata, e viveu a sua infância e adolescência em Nazaré. Eu estou falando aqui para vocês sobre missão porque eu venho para inspirá-los, para ajudá-los, para animá-los. Mas eu era que deveria ser, não existe essa palavra em português, eu é que deveria ser missionado por vocês. Porque possivelmente aqui tem senhoras que entendem de sofrimento, de dor, de aflição muito mais do que eu. Possivelmente tem pessoas aqui que viram garotos sendo eliminados aqui nesse bairro. Possivelmente tem meninos e meninas aqui que conhecem o garoto que era da mesma sala de aula e que não existe mais, porque sempre foi ceifado pelo tráfico de drogas. Possivelmente nós temos mães nessa comunidade, pais nessa comunidade, ou parentes nessa comunidade, que perderam seus filhos adolescentes. Ou pelo menos um vizinho ou uma vizinha. Deixa eu fazer uma pergunta, você responde se quiser, levantando a mão. Quantos aqui conhecem algum garoto, algum jovem que morreu antes dos 18 anos de idade e morreu de maneira violenta? Eu fico assim abismado com isso, gente. A minha geração era a geração que achava que morrer era coisa de gente velha.
Eu, quando tinha assim 12, 13 anos, eu dizia, morreu o seu fulano. Aí a gente não conhecia, perguntava que idade, ele falava assim, 50 anos. Ah não, já estava na época de morrer. Porque adolescente achava que morte era coisa de gente idosa. Essa geração não. Essa geração sai de casa e a mãe fica dizendo, cuidado meu filho, cuidado minha filha, porque ela não sabe se o filho volta ou não. Essa geração lida com a morte na porta da casa. Isso é uma coisa muito absurda. Tem uma pesquisadora sobre isso, o nome dela é Regina Novaes. Ela diz que são dois fatores que provavelmente geraram essa situação. É o tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes. E a gente sabe muito bem disso. O que é missão? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa missionária? Na teologia, a palavra revelação significa a iniciativa de Deus em dar-se a conhecer aos seres humanos. Isso é revelação. Deus, ou seja, Deus quis se fazer conhecido dos seres humanos. Na mesma teologia diz o seguinte: fé é a resposta humana a essa manifestação de Deus. Então veja bem, missão é o encontro da revelação com a fé. Em outras palavras, Deus quer se dar a conhecer e a fé é a nossa resposta, a nossa sensibilidade a essa revelação de Deus. Aí a pergunta que fica é: como é que Deus se dá a conhecer? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, não há linguagem nem palavras, contudo ouve-se a sua voz. Ou seja, uma das maneiras como Deus se faz conhecido é através da natureza. Contemplando a natureza, percebendo a natureza, Jesus diz: olhai os lírios do campo, vejam as aves do céu, vejam como Salomão com toda a sua glória não se vestiu, como os lírios do campo não teve a beleza das aves dos céus. Então, quando Jesus quis ensinar sobre simplicidade, mandou que nós olhássemos para as aves dos céus e para os lírios do campo. E disse que o Salomão, com toda a sua pomposidade, com toda a sua riqueza, não acrescentou um palmo à sua existência. Então, uma das maneiras como Deus se revela aos seres humanos é através da natureza, contemplando a natureza. Você já observou quando Deus falou com Moisés, o que é que o texto diz? E Deus, no meio da sarça, falava com Moisés. Era uma planta. Era uma planta. Eu não sei se foi o meu condicionamento na adolescência, fugir da presença do meu pai, sair com os amigos e fui assistir os 10 mandamentos. Lá no Cine São Luís. O escondido, que era proibido. Mas assisti os 10 mandamentos. Só que eu me lembro de uma coisa. Está o Moisés caído assim no deserto, olhando para a plantinha, e aí tem uma voz de cima: Moisés, Moisés. Aí ele fala: Senhor, teu servo está escutando. Mas quando eu vou para o texto bíblico, eu percebo que não era assim. E talvez por conta dessa experiência, eu toda a vida que lia o texto e Deus falava com Moisés, na minha cabeça vinha a experiência e não o texto. Porque o texto diz que Deus falou da sarça. O Jeremias deu uma vara de amendoeira, e a vara de amendoeira comunica para Jeremias verdades sobre Deus. Ele vê o moleque trabalhando com argila, e a partir daquela experiência ele tira a mensagem de Deus para a sua vida. Eu estava uma vez dando um curso de hermenêutica em Viçosa, Minas Gerais, no CEM, que é um centro missionário, e um rapaz me perguntou: o senhor acredita que uma jumenta falou lá no Antigo Testamento? Eu disse: rapaz, jumenta falar é a coisa mais boa. O difícil é o profeta escutar. Então o problema não é Deus falar, o problema é a gente captar a mensagem de Deus, perceber. Ou seja, a revelação é essa iniciativa em que Deus quer se comunicar com a gente. E se comunica através da natureza. Como Deus se comunica também? Deus se comunica não porque o sofrimento gera uma comunicação de Deus, mas dependendo da elaboração que você faz, você pode do sofrimento tirar a palavra de Deus da sua vida. O Davi diz: foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Ou seja, dependendo de como você, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, elabora o seu sofrimento, você pode, a partir do sofrimento, tirar uma bênção para a sua vida, tirar uma lição extraordinária para a vida. Razão pela qual, para quem segue a Jesus, o sofrimento não é problema. O sofrimento não é problema. Essa história desse evangelho que tem se pregado por aí, que quem segue a Jesus não sofre, que quem segue a Jesus não padece, isso é conversa de outro evangelho, não do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se evangelho é compromisso com a vida, nós lutamos contra tudo que é contra a vida. E se lutamos contra tudo que é contra a vida, nós pomos a nossa vida em risco. Nós pomos a nossa vida em risco. Então o Evangelho pode ser elaborado a partir do sofrimento também, a partir da angústia, da dificuldade, da aflição. É outra maneira como Deus fala com a gente. É através da
dor, através da aflição, através do sofrimento, mas também através das bênçãos. Alguém pode receber uma bênção e transformar a bênção em coisa ruim. E tem gente que... Porque é interessante, tem seres humanos que a vida está boa e ele estraga. Tem seres humanos que a vida está no estrago e ele consegue transformar em bênção. Coisa extraordinária. Tem pessoas que têm uma capacidade extraordinária de transformar coisas ruins em boas. E tem gente que é o contrário. Pode ser bom, mas... Né? Tem gente que senta numa cadeira para dormir e diz: dormir foi tão confortável que foi melhor do que dormir no chão. Aí tem outro que senta numa cadeira e diz: que cadeira ruim, isso não presta. Você reclama de tudo, reclama do ventilador, reclama da cadeira, reclama da casa. Não estou dizendo que você seja ingênuo e que às vezes não perceba de maneira crítica a sua realidade. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que nós podemos elaborar melhor a presença de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. Então o sofrimento é uma delas. Uma outra forma como nós percebemos Deus, aí veio Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, Paulo vai dizer que a maior expressão de Deus na história da humanidade foi o próprio Jesus. E Jesus diz isso também para o Filipe. O Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que opera as suas obras. Creia, pelo menos pelas obras que eu faço. Ou seja, a revelação mais plena de Deus na história da humanidade foi o Jesus Cristo de Nazaré. Não tem jeito. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, diz Paulo. E o próprio Jesus vai dizer sobre isso. E João, quando escreve sobre Jesus, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De maneira objetiva, nós não conseguimos ver Jesus. Nós podemos dizer que Ele está presente entre nós, que pelos olhos da fé nós o percebemos e acreditamos, é verdade, você sente no seu coração, sente na sua vida, mas de maneira objetiva, tem duas formas como Jesus disse que nós podemos ver o Pai e que nós podemos perceber. E para mim essa é uma das formas extraordinárias. Eu queria inclusive agradecer a igreja, porque a igreja me deu a chance hoje de ver Jesus no rosto das crianças. E Jesus diz assim: quem me recebe, aliás, quem recebe uma criança, a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Aliás, é uma coisa que me alegra a igreja, é quando eu percebo as crianças participando do culto. Aí eu percebo que essa igreja não é muito burocrática. Porque em igreja burocrática, a criança não pode ficar, ela tem que ir para uma salinha especial porque ela atrapalha. E aqui não, aqui elas não estão atrapalhando. Não estou dizendo que vocês não têm sala especial de vocês, inclusive lá na igreja que eu participo também tem. Aí as crianças não, só que eu fico no peso de consciência, porque eu fico imaginando se Jesus foi com elas, deixou a gente sozinho aqui. Porque ele diz: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Jesus deu prioridade às crianças. Então você quer perceber Deus? Há uma revelação, se missão é revelar Deus, Jesus diz para nós qual maneira como nós percebemos a revelação de Deus através das crianças. Por isso que eu acho que nós não evangelizamos criança, é essa que evangeliza a gente. Eu posso estar equivocado, mas eu estou baseado no que Jesus diz: quem recebe a criança, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Você pode perguntar a qualquer vovô, qualquer vovô, a qualquer papai mais idoso, o quanto ele aprendeu com as crianças. E se ele não aprendeu pelo que a criança diz, ele aprendeu a ter um coração mais dilatado, mais bondoso com as crianças. Aliás, eu sempre digo que nós deveríamos ser pais com a idade de vovô. O pessoal diz que o vovô estraga a criança, de maneira nenhuma. Aliás, se foi um privilégio da minha vida, meu pai ficou viúvo no primeiro casamento, casou a segunda vez, eu sou filho do segundo casamento. Eu tenho dois irmãos meus que, quando eles nasceram, eles já tinham sobrinhos. Ou seja, meu pai, quando teve os dois últimos filhos, ele já era vovô. E eu percebo que a maneira como ele lidava com os primeiros filhos não é, aliás, é muito diferente da maneira como ele lidou com os últimos filhos. Por isso que meu pai era mais um amigo do que o paizão, do que aquele pai rigoroso. Era um amigo, meu pai era meu amigo. Meu pai abriu o coração para falar das besteiras da vida dele, e eu abri meu coração para falar das besteiras. Você está com os dois, começaram a bater papo, parecia dois amigão. Dois amigos. Ou seja, na convivência da pessoa mais idosa com a criança, eles ficam olhando e dizendo assim: como eu queria ter tratado meus meninos de maneira diferente, como eu queria ter tratado meus filhos de outro jeito. Ou seja, Deus se revela na vida da criança. O que é fazer missão? Fazer missão é perceber Deus na vida das crianças. Sabia disso?
É porque a religião sofisticou missão. Aí a gente pensa em missão de outro jeito, quando na verdade é perceber, é discernir a revelação de Deus na simplicidade da criança, na capacidade de perdoar da criança, no choro, na aflição da criança. Por isso que eu acho bonito no texto do Gênesis sobre o filho de Agar, quando diz assim: e Deus ouviu o choro da criança. Quando eu estou pregando que chora uma criança na igreja, me vem imediatamente esse texto. Aí no caso de eu ficar chateado, querendo que a mãe saia com a criança, eu fico querendo ouvir o choro da criança. Eu fico querendo ser sensível. O que é que aquela criança, por que está chorando? O que é que aquela alma está pedindo? O que é que aquele coraçãozinho está, por que está gemendo? É sono? É um problema de saúde? O que é que aquela família está vivendo que a criança precisou chorar? Porque tem outros meninos que choram, tem um alimentozinho imediatamente. Ele chora, tem um médico imediatamente. Ele chora, tem um remédio imediatamente. O filho do pobre chora, aí a mãe acha que é doença, e às vezes é mesmo. Aí vai para uma fila, aí o médico não chega, aí passa a manhã toda. Aí quando já é 12h30, 1h da tarde, é que avisa que o médico não vem naquele dia. E lá se vem ela com a criança no sol. Eu me lembro uma vez, eu vinha na Francisco, era mais ou menos 1h da tarde, o sol estava quente. Pensa no sol quente. Aí quando eu parei de ensinar o meu senhor de bicicleta, uma senhora na garupa tentando segurar a criança tentando dormir. Aí eu falei: o senhor não se incomoda de levar a sua esposa, essa criança? Não, mas é muito longe. Não, eu teria o maior prazer de levar. Vai ser muito bom, porque eu com ela ia chegar atrasado no meu trabalho. Meu pai ia deixar a esposa em casa e vai correndo para o trabalho. Gente, quando aquela mulher entrou no carro, agradeceu tanto a Deus que eu quase me converti. Ela quer dizer: Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? Que é inclusive isso que eu chamo de adoração. Adoração é quando você faz alguma coisa que alguém se lembra de Deus. Se você quer pensar em adoração, pensa assim: quando é que o marido adora? O marido adora Deus quando a mulher se lembra de Deus por causa dele. Quando ele é um marido tão bom que quando ela está orando, diz assim: Senhor, o Senhor é muito maravilhoso, o Senhor me deu esse homem, Senhor. Como o Senhor é? Aí quem é que está adorando? Ela está orando, mas quem que adorou? O marido. Porque se a adoração é revelar Deus, ela percebeu Deus pela bondade dele. Quando é que existe adoração? Quando o marido na oração se lembra que Deus é tão bom que a esposa que ele tem é uma pessoa maravilhosa. Quando é que você que é jovem, membro da igreja, adora a Deus? Quando seus pais agradecem a Deus pelo filho que tem. Quando é que você que é pai adora a Deus? Adora a Deus quando os filhos, em gratidão a Deus, reconhecem que Deus é bom pelo pai que tem. Só para efeito de comunicação, o que é que seria o contrário da adoração? Seria mais ou menos assim: o contrário da adoração é a irmã orando e ir lá no seu silêncio, para dentro dela ser o marido escutar, e diz: Senhor, onde é que o Senhor estava no dia que apareceu esse homem na minha vida, Senhor? Por que o Senhor me tirou esse homem do caminho? Ou seja, o caminho é tão ruim que ela não consegue celebrar e agradecer a Deus. Aí você pergunta de novo: o que é que isso tem a ver com missão? É porque missão começa dentro de casa. Missão começa nas percepções da vida. Missão começa quando nós conseguimos transmitir a graça de Deus em nós. Você pode ser um pai religioso, mas ser um pai ruim, então você não faz missão nenhuma. Por isso que às vezes os filhos não compreendem o Evangelho, porque não conseguem entender o amor de Deus com tanta ira. Não conseguem entender a bondade de Deus você com tanta atitude irascível. Por que o seu amigo de trabalho às vezes não aceita você evangelizando? Porque quando ele olha para o seu comportamento e o seu jeito, ele sabe que Deus é bondoso, misericordioso, esse cara é ruim desse jeito. Aí não aceita a sua evangelização, vai ter dificuldade de encontrar Jesus. Não é verdade? O que é missão? Missão é perceber Jesus na vida do pobre, sabia disso? Estive nu e não me vestiste. Estava com fome, não me deste de comer. Estava com sede, não me deste de beber. Estava preso e você não foi me visitar. Forasteiro e você não me acolheu. Aí Jesus disse que alguns perguntam: mas Senhor, quando foi que vimos o Senhor nessa situação e não acolhemos o Senhor? Aliás, o que é bonito nesse texto é a surpresa de quem fez. Não é a decepção de quem não fez. Quando ele diz assim: mas Senhor, quando foi, Senhor, que o Senhor esteve nessa situação e nós não acolhemos o Senhor? Aí diz: o que vocês fizeram desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Missão é o ato em que Deus se revela aos seres humanos. Natureza, a elaboração dos sofrimentos, a revelação plena do Jesus de Nazaré. Agora, como nós dissemos, de maneira mais concreta e objetiva, a missão acontece quando você, olhando para as crianças,
percebe que Deus está mais perto de você do que você imaginava. Quando você se aproximando das pessoas pobres, não como um carente, mas o pobre como um autor, como um gestor, como aquele que pode iluminar a sua vida, abençoar a sua vida. Por isso que eu estou vindo aqui como alguém que precisa ser evangelizado, porque eu sei que eu estou no outro quadrante da minha cidade, e nesse quadrante da minha cidade eu me sensibilizo muito mais, eu aprendo muito mais, eu percebo que as coisas são muito mais simples, eu percebo que, e aí a ajudante, né, o pastor Heloísio vai entender o que eu vou dizer, eu percebo que tem as normas de estar de paletó e tal, aí ele vai tira o paletó, aí desce no culto e senta ali na frente. Sabe que outras igrejas não fariam isso? Porque o camarada ia se sentir assim meio desonrado, né? De descer do culto, de ficar lá embaixo, né? Ou então de dizer o seguinte: eu já fui na igreja no Recife, uma colega tinha me chamado para pregar, no domingo ela me convidou no sábado à tarde, era no domingo de manhã. Quando eu cheguei, eu sempre, o meu jeito de andar é assim, não tem outro jeito, é que o paletó fica com vergonha de andar comigo. Então, eu tenho dois paletós, eu tenho o Brioso, que fez agora 35 anos, e tenho o Azulão, que fez 29 anos. Eles são bacanas demais. Eu poderia ter vindo com o Brioso. O Brioso teria ficado feliz de ter vindo aqui, sem problema nenhum, sem problema. Mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que aqui eu encontro pessoas de cabelos brancos, porque significa que essa igreja tem história. Eu encontro crianças, porque significa que essa igreja tem futuro. Esse equilíbrio, a energia da criança e a sabedoria do idoso. De novo, o que é que tem isso a ver com missão? Por que é importante nós termos comunidades assim? Porque o que está se proliferando nesse país não é comunidade dessa natureza. O que está se proliferando é gente querendo ganhar dinheiro. É gente fazendo da religião grandes negócios, fazendo da religião grandes empresas religiosas. Aliás, eu queria animar vocês a não pagarem essas contas dessas grandes empresas religiosas. Eu acho que você está pecando contra você, não é nem contra Deus, porque o seu dinheiro a mais ou menos vai fazer falta só para você, não vai fazer falta para Deus. Mas não pague mais essas grandes empresas, onde os caras estão andando de aviões de 19 milhões de reais. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Silas Malafaia, que o R.R. Soares, que o Valdomiro, que o Edir Macedo tem estruturas caríssimas e o povo é que está pagando essa conta? E eu resolvi, na minha vocação e no meu ministério, não silenciar mais diante dessas coisas, porque eu acho que eu vou estar pecando diante de Deus e pecando diante das pessoas. Não pague mais pelos amuletos da religião. Não vale a pena. Não é bom para você. Não vai fazer bem a sua vida. Você estará pecando contra você, contra Deus e contra o seu bolso. Contribua, se for o caso, para a criança que está com fome, que mora perto da sua casa. Se for o caso, ajude a sua comunidade aqui. Mas não pague essa conta dessas empresas tão grandiosas que sequer conhecem comunidades pobres. Só tem uma coisa que ainda me alegra no IBGE, sobre a Igreja Evangélica Brasileira. O IBGE está dizendo para nós que 85% da Igreja Evangélica Brasileira ainda é composta pelas pequenas comunidades nas periferias e nos bairros pobres. Isso me dá uma alegria muito grande. Ou seja, o IBGE está dizendo para nós que de cada 100 pessoas que conhecem o Evangelho na ótica dos evangélicos ou dos protestantes, 85 delas estão nos bairros pobres. Ou seja, eu estou hoje numa comunidade desses 85%. Eu estou na região aonde Jesus de Nazaré faria a sua peregrinação, Galileia dos Gentios, terra de Zebulon. E quando eu digo isso, com todo respeito, aproveitando o texto bíblico, é o que os outros chamavam terra de Zé Ninguém. Terra de Zebulon é a mesma coisa na nossa linguagem de terra de Zé Ninguém. E digo uma coisa para vocês: não é que você deve se conformar com isso, é que você deve reconhecer que Deus resolveu visitar o nosso lugar. Às vezes, quando eu estou em encontro de pastores, eles dizem assim: não, é porque o mundo urbano ninguém se conhece. Depende de qual mundo urbano você está falando. Referindo-se, por exemplo, à nossa cidade. Qual é o mundo urbano onde as pessoas não se conhecem? Não é óbvio. Porque se você chegar no apartamento, você tem que avisar aquele rapaz, o cidadão tem que perguntar quem é. Se ele perceber que é alguém que é uma ameaça ao dinheiro dele, que vai pedir alguma coisa, nem como chamar. Aqui não, você vai fazer, passando na rua, vai falando todo mundo. Todo mundo conhece o seu José, a dona Maria, ele conhece até a briga do vizinho. Todo mundo sabe se uma menina adolescente, precocemente engravidada, todo mundo sabe. Ninguém esconde nada. E todo mundo é solidário. Na hora que precisa socorrer, todo mundo faz alguma coisa. Eu soube que vocês passaram aqui, vocês perderam
estava falando, meu querido amigo lá, que vocês pegaram, não sei se foi a fita da dança lá pelas ruas de São Paulo, né? Andando lá pelas ruas de São Paulo, morando com as pessoas em condições de rua durante 3, 4 dias, né? Eu aprendi com eles. Porque eu aprendi que o camarada que ia ter só o café da manhã, queria ceder o café para mim. Ele não tinha outra coisa senão o café. Ele tinha o direito ao almoço, queria dar o almoço para mim. Quando eu ando aí por essas estradas do interior do Rio Grande do Norte, eu percebo que a casa é bem pequenininha, mas eu lembro de uma casa que tinha um único quarto, uma sala, um único banheiro e uma pequena cozinha, e eles queriam hospedar 18 pessoas. Vai pedir hospedagem lá nas casas lá. Uma vez a Rede Globo fez uma reportagem, né? Uma repórter, ela criou uma barriga artificial, como se estivesse gestante, e ela vai andando por Copacabana. Aí tocava em cada campainha de casa ou depois dos apartamentos. Aí dizia, eu estou sentindo dor, eu vou ter meu neném, e não estou conseguindo, sabia que eu direito de levar no hospital, ninguém atendia a cuidar. Aí ela resolveu ir para a comunidade da Rocinha. Foi para a região mais pobre da Rocinha. Assim que ela chegou, aí foi andando e o cara ficava filmando de longe. Primeira senhora que ela chegou, estou sentindo dor, deixa eu passar, vou ter a menina, aí a mulher já gritou, Maria, toda fulana, foi chamando as vizinhas. Aí ela, senta aqui, já foi colocando a cadeira para ela sentar. Vamos chamar um táxi, quem tem dinheiro? Ele foi juntando R$1, R$1, R$2, cada um foi juntando. A mulher caiu no pranto. Repórter não pode, tem que ser frio, não pode ser emocionado. Ela caiu no pranto. Aí disse, eu sou uma repórter. Eu vinha só para testar, mas eu estou mais emocionada do que só um teste. Eu vinha fazer uma coisa assim como se fosse um artista, mas eu não consegui. Vocês não deixaram nem que eu fosse artista. Sensibilizada por aquela atitude. Isso é missão. Isso é missão. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós estamos fazendo muita missão que não foi a missão que Jesus pediu para que a gente fizesse. Por isso que é importante. Não adianta ir. Porque a gente pode ir e implantar alguma coisa que Jesus disse, não é isso que eu queria. Imagina você terminar a vida fazendo uma missão e terminando a missão, Jesus disse, mas não foi isso que eu pedi a vocês. É igual a história do camarada que pintou bem a parede. Pegou o pincel, pintou a parede legal. Aí chegou um outro e disse, rapaz, a parede está muito bem pintada, mas na planta não era essa parede para ser pintada, era aquela outra. Então, às vezes na vida nós podemos fazer alguma coisa que Jesus olha e diz, mas não era isso que eu estava pedindo para vocês fazerem. Não era isso. Qual é a nossa missão? É a missão em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É isso que nós ouvimos aqui, as regiões ribeirinhas, o semiárido nordestino, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é que nós vamos repassar? Nós vamos repassar aquilo que somos. Em missão, as pessoas não entendem o que nós dizemos. As pessoas entendem o que nós vivemos. Em missão, o que é compreendido é a vida. O que é compreendido é o testemunho. O que é compreendido é como você é. Por isso que o que é mais importante na missão é quando nós nos tornamos imagem e semelhança do Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Pai diz assim, Jesus olha e diz, Pai, que ele seja enviado também como o Senhor me enviou. Ou seja, o envio de Jesus para nós é o mesmo envio que Jesus, o envio de Deus para Jesus é o mesmo envio que Deus providenciou para todos nós, ou a todos nós. Ser enviado como Jesus foi enviado. Como é que Jesus foi enviado? Entre o palácio e a manjedoura, ele fez a opção pela manjedoura. Entre a carruagem e o jumentinho, Jesus fez a opção pelo jumentinho. Entre o comodismo e o Getsemane, o sofrimento, Jesus fez a opção pelo sofrimento. Entre a vida boa e a cruz, Jesus preferiu a cruz, não para justificar a cruz, mas para apagar com essa violência contra os seres humanos. É tanto que nunca mais se matou ninguém no lugar onde Jesus foi crucificado. Ou seja, Jesus não foi para justificar o ambiente e dizer que se matassem mais pessoas. Jesus foi para denunciar a violência. É como Martin Luther King nos Estados Unidos, quando lutou em defesa dos negros. Quando ele lutou e aceitou a possibilidade de morrer, sabia que ia morrer, a sua filhinha chega na escola um dia e uma menina diz, estou querendo matar teu pai, sabe disso? A menina ficou angustiada. Chega para o seu pai e diz, pai, o senhor vai morrer, eu vou matar o senhor. Eu sei, filha, mas eu não posso abrir dessa causa. Mas o senhor vai morrer mesmo? Pode morrer, pode acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Então, entre o comodismo, entre a fuga, ele preferiu uma luta que vale a pena
ser buscada porque não estava lutando em causa própria, estava lutando em torno de uma nação, em torno de uma etnia, em torno de um povo negro que era discriminado, massacrado, escravizado, e ele estava lutando como um membro de uma igreja batista, lutando. O que o pentecostalismo fez conosco, irmãos? O que a Assembleia de Deus fez conosco? Tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Vocês sabem que nos primeiros orfanatos no Brasil, em 1927, foi em Belém do Pará, organizado pela Assembleia de Deus. E a primeira igreja que pôs o pessoal para gritar nas ruas e nas praças foi a Assembleia de Deus, que antes só podia falar quem fazia teologia. Que a primeira igreja que permitiu que o pessoal tivesse celebrações públicas e gritasse no espaço público foi a Assembleia de Deus. Que a primeira igreja, enquanto o pastor falava que as mulheres também podiam se expressar, mesmo que em línguas que a gente nunca entendesse, foi a Assembleia de Deus. Mas deu chance ao ser feminino também de se manifestar. Sabe qual a primeira igreja que coloca a Bíblia na mão da pessoa, simples, para falar nas praças e nas ruas? A Assembleia de Deus. Tinha uma cena aqui em Fortaleza que me encantava, era no Banco do Brasil, ali perto da Praça dos Correios. Eram 3 varredores de rua. Eu ficava sempre impressionado. Aquilo acontecia entre 11h30 e 12 horas. Eu trabalhava na instituição que eu trabalhava, era Desaluguel, eu trabalhava ali no centro. Aí eu fazia questão de, às vezes, quando ia no banco, que eu ia nesse horário para ver a cena dele. Muito interessante. Eles pegavam o carrinho de lixo, escoravam e guardavam ali no canto. Eu não sei de onde é que eles tiravam a Bíblia. Se era do carro de lixo, se era das batas onde eles estavam, e começavam a pregar. E aí se saía um gerente de banco, o nosso colega ali pertinho, ou algum promotor, e ele percebia que era uma dessas autoridades assim do mundo, aí eles colocavam o dedo em riste e gritavam mais ainda. E você pode ser o maior aqui nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Independentemente desse discurso, se bem que eu creio que muitos desses caras vão vir para o inferno, eu estou querendo dizer outra coisa. Há 15 minutos, 20 minutos antes dessa mensagem, eles eram garis, varredores de rua, uma vassoura na mão e cabeça baixa. Mas agora, de Bíblia na mão, ele não é gari coisa nenhuma. Ele é embaixador dos céus. Ele pode gritar com qualquer um. Tinha uma cena na igreja que eu participava, que meu pai era pastor, que era muito interessante, porque tinha um rapaz que era pedreiro, e na mesma igreja tinha um senhor que era o dono da construtora. E eu acho que esse senhor era muito injusto, às vezes, com o pessoal, com os pedreiros e tal. Só que no dia de manhã, quem dava uma sala de aula, quem ensinava na escola dominical, uma das salas, que era essa sala dos adultos, era o pedreiro. E aí, o profeta Amós, e o Isaías, e o próprio construtor ficava só lá de cabeça baixa, escutando. E ele, aproveitava naquele espaço para dizer: aqui nós somos iguais. Aqui você vai ter que escutar. Ou seja, é de novo essa antropóloga chamada Regina Novaes que fala sobre essa história da violência que a nossa juventude está submetida e sofre tanto. Ela também que fala sobre o mundo evangélico. Ela não é evangélica. Inclusive, ela se confessa uma pessoa cética, que não tem religião nenhuma, mas ela é a única, ou a primeira, talvez não, a primeira que começou a resgatar, no contexto brasileiro, nos ambientes das universidades, esse fato de que as nossas igrejas da periferia resgatavam a dignidade humana. Que faz com que você, que é um trabalhador, passa o dia no trabalho duro, quando você chega na sua comunidade, aí você mas aí você não só tem essa dignidade aqui não. Quando você está lá no seu trabalho, que alguém lhe diz respeito, eu me respeito porque eu sou um servo de Jesus. É legal? Aquela irmã que trabalha numa casa de família, que se a senhora vai lá e quer tratá-la mal, ela diz: você me respeita e fica com dignidade. E o que é mais bacana nesses ambientes, eu tenho conhecido muitas situações dessa natureza, é que é aquela irmã que está cuidando dos afazeres domésticos que aconselha a senhora sobre o seu relacionamento matrimonial. E que às vezes eu não sei como é que você suporta um homem desse, mulher. Porque se fosse comigo, eu, a serva de Deus, não aguentaria isso, não. Não é legal isso? Fazer missão não é simplesmente anunciar, é perguntar o que é que nós estamos anunciando. Porque senão nós só estamos repetindo os modelos religiosos que aí estão, e isso não vai valer a pena. É anunciar o Evangelho de Jesus, que tem hierarquia, mas em hierarquia invertida. Dá para perceber isso no Evangelho? No nosso mundo, os maiorais são maiorais, os menores são sempre menores. No Evangelho, os menores
serão maiores e os maiores serão menores. No Evangelho, os últimos serão os primeiros serão os últimos. No Evangelho, a criança é prioridade. Sabe por que elas são prioridade no Evangelho? Porque o Evangelho não acredita no cifrão, o Evangelho não acredita no dinheiro. E como criança não paga a conta, no Evangelho ela é a prioridade. Porque ela só não é prioridade onde existe a ambiência que só vem quem paga a conta. O que é bacana nas nossas igrejas da periferia é que tem aqueles irmãos e irmãs que contribuem, que ajudam, que devem contribuir mesmo, mas é recebido do mesmo jeito também que não contribui. É recebido com o mesmo calor, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Às vezes é recebido com mais carinho e com mais amor. Por isso que o Evangelho é caro. Por isso que o Evangelho precisa ser anunciado. Por isso que fazer missão é primeiramente o que é que nós nos tornamos. Eu vou partindo para a conclusão, dizendo duas coisas para os irmãos, até porque eu deixei para ler o texto só no final, que é: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar a dizer: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Esse texto sinaliza que há uma diferença entre o discípulo e a multidão. A multidão segue a Jesus porque ela quer coisas. A multidão segue a Jesus porque ela quer um milagre. Jesus faz milagres, por favor, Jesus faz milagres. Os discípulos também escutaram dos milagres. Mas o seguidor de Jesus não segue a Jesus só por causa do milagre. O seguidor de Jesus segue a Jesus por causa do compromisso com a vida. O seguidor de Jesus, a seguidora de Jesus, segue a Jesus por causa da justiça. A seguidora de Jesus, o seguidor de Jesus, segue a Jesus porque eles sabem que podem servir. Por isso que eles seguem a Jesus. Essa é a diferença do seguidor e da multidão. A multidão só quer coisas. A multidão só quer milagres. A multidão só quer coisas espetaculares. E tem muita gente fazendo coisas espetaculares. O discípulo não. O discípulo não está interessado em coisas espetaculares, se bem que elas podem acontecer. O discípulo pode até andar com Jesus sobre as águas sem prancha, que é o caso de Jesus e Pedro. E aí, não sei se você já viu na televisão aquele surfista passando naqueles túneis com aquelas pranchas. Interessante, porque o texto não diz que Jesus andou com Pedro, segurando na mão do Pedro, em nenhuma das calmas. O texto diz que o mar estava revolto. Eu fico imaginando, quem sabe, Jesus sem prancha, fazendo aquelas manobras com Pedro segurando assim pela mão, a onda passa e ele está lá em cima de novo. Porque era uma tempestade. Não era um mar calmo, não foi só um milagre de não afundar. Foi um milagre de não afundar e não ser conduzido por tantas águas tão turbulentas. Então Jesus faz isso. Ou seja, o discípulo também pode desfrutar. O discípulo pode desfrutar da cura também. Mas o discípulo está disposto a seguir Jesus mesmo que não tenha cura. O discípulo está disposto a seguir Jesus mesmo que não tenha um quadro espetacular. O discípulo está disposto a Jesus a transitar com ele no sofrimento, a lutar pela vida do outro, a se engajar no sofrimento do outro, na dor do outro, na aflição do outro, a transformar sua realidade, a mudar o seu contexto. Belém não foi mais, depois de Jesus, a pequena Belém Efrata. Belém se tornou uma cidade importante. O Calvário não continuou sendo um lugar de morte. Interessante isso. Depois que Jesus passou pelo Calvário, o Calvário não era mais um lugar de morte. O Bom Jardim não pode continuar sendo um lugar de morte. Jesus passando por aqui, gente. Jesus passando por aqui através da sua vida. Nós temos que mudar isso. Trazer uma cultura de paz, um jeito diferente de ser gente, se animar com o cântico, com a viagem. Deixa eu usar essa expressão, uma vez que essa linguagem, pelo menos que a minha geração utilizava, quando pensava em drogas, a viagem que as drogas podem oferecer. Gente, a viagem que o Evangelho pode oferecer. O fascínio que o Evangelho pode trazer. O encanto pelo Evangelho. O garoto que começar a cantar nessa comunidade, a se alegrar nessa comunidade, a ter manifestações sobrenaturais, subjetivas nessa comunidade, ele não vai querer droga nunca. Ele não vai querer outra viagem, ele não vai querer outra experiência. Digamos que a experiência seja na carne, não seja no espírito. Mesmo assim, ela vai ser pior do que a droga. Por isso que eu acho que a igreja tem que ser legal. A igreja tem que acolher essa moçada. Uma vez estava eu, o pastor Bastos, o pastor pai da Denise Siqueira, o pastor Elias e o pastor Deusdete. E a igreja de Assembleia de Deus estava perdendo muitos jovens. E o pastor Carlos, eu preferia que esses jovens estivessem batendo palma com vocês aqui, que são homens sérios,
do que nas mãos de charlatão só porque deixou de bater palma. Essa sabedoria de acolher os jovens, de trazer essa juventude para dentro da nossa comunidade, antes que os caras que estão envolvidos em gangues e destruindo a nossa juventude estejam tomando esse pessoal para cima. Essa é a nossa missão do nosso equipamento. Essa é a missão do nosso equipamento. Se a menina engravidou precocemente e o pai está dando um ano do menino, como que a gente acolhe essa menina? Como que a gente lida com essa situação? Se a pessoa foi afetada por algum tipo de enfermidade, seja ela venérea, seja que tipo de enfermidade seja, mas especialmente essas que nós temos muito preconceito, como acolher essas pessoas? Isso é missão. Isso é missão, gente. Não admitir violência contra as mulheres. Alguém aqui já ouviu piada com sogro? E com sogra? Com sogra? Alguém já ouviu piada aqui com loura burra? Eu não gosto nem dessa expressão, é só para você entender. Mas já ouviu alguma vez piada com louro burro? Nunca vi. E tem os caras todos aí na televisão, com todo respeito aos camaradas, que olham assim, esse cara nunca estudou na vida dele. Esse cara não fez o primário. Às vezes é um atleta de futebol, mas ninguém diz piada com ele. Porque a questão não é louro ou loura, a questão é ser mulher. Vou pedir permissão ao pastor Luiz para fazer uma linguagem bem nossa, nordestina. Quando um cara não presta, no nosso Ceará, a gente chama o cara de quê? Vocês sabem? De ego. Quando ele é muito ruim, como é que a gente chama? Ignorante. E quando ele é muito bom, como é que a gente chama? Pai dele. Dá para perceber a violência contra a mulher? Quando não presta, é feminina. Quando é legal, é masculina. Como é que nós estamos fazendo missão e não percebemos, nesse nosso contexto, esse tipo de violência contra a mulher? Quer ver uma coisa mais? Tudo chega na frente dos nossos cultos na igreja, aquela moçada, né? Posso pisar na prova e saltar a muralha. Violência. Pisar na prova e saltar a muralha. Jesus mandou a gente abençoar, orar por eles, não os amaldiçoar. O Davi que fazia isso, Jesus não concordou com o que Davi fazia. Peguei meus inimigos e os atravessei. Aí a gente começa a ter linguagem de violência no cântico, linguagem de violência no humor, linguagem de violência na piada, linguagem de violência na família. Tratamos os filhos com violência, tratamos a esposa com violência. Como é que nós vamos fazer missão? Se essa violência se está entre nós e nós vamos simplesmente repetir a religião, nós vamos levar tudo isso. Isso vai com a gente. A cultura religiosa vai com a missão se nós não tomarmos cuidado. Por isso que a primeira missão que nós fazemos é com o nosso próprio coração, com a nossa própria alma, com a nossa própria vida, tornando-se discípulos de Jesus e não apenas no meio da multidão. Eu moro, como eu disse a vocês, aqui em Calcaia, tem mais ou menos uns 4 anos. E logo que eu fui chegando, fui me aproximando de alguns vizinhos, e aqui falava a palavra de Jesus para um, falava o amor de Deus para outro, e tinha um senhor que é comerciante, aliás, tem esse senhor que está por cá. Ele é comerciante. E eu percebi algumas vezes que eu me aproximava que ele colocava assim uma linha demarcatória entre eu e ele. E aí, de tal maneira que um dia eu cheguei, bom dia, seu poder. Bom dia, eu queria lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu olhei assim, devoto de São Benedito, senhor é devoto ou seguidor? Aí qual é a diferença? Mas o devoto faz prece ao santo, o devoto gosta do santo, o devoto se compromete com o santo porque ele é maior do que todos os outros santos, o devoto é capaz de pagar alguma coisa ao santo, de fazer alguma oferenda, faz algum acordo com o santo. O seguidor não, o seguidor faz o que o santo faz. Eu não sei se eu conheço o São Benedito tanto quanto o senhor, falei para ele. Mas o São Benedito é bom, temente a Deus, solidário, gostava de apoiar as pessoas. E se o senhor for igual ao São Benedito, não está muito resolvido, não, já está de bom caminho, já está bem andado. E eu notei que ele ficou assim meio que no canto da parede, meio sem jeito e sem resposta. Eu fui embora, dei partida do meu carro, assim que o carro começou a funcionando, a minha vertente pentecostal se manifestou, e lá se tem aquela pergunta que a gente tomou como pergunta do Espírito Santo dentro da gente, né? E você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? E aí eu percebi, meus irmãos e irmãs, que eu estava muito mais para devoto de Jesus do que para seguidor de Jesus. E ser devoto de Jesus e devoto de Maria não faz nenhuma diferença.
Ser devoto de Jesus e ser devoto de São Benedito não faz nenhuma diferença, porque Jesus não nos chamou para sermos seus devotos. Jesus nos chamou para sermos seus seguidores. E em missão, você só consegue fazer com que o outro siga Jesus se o outro perceber que você está seguindo Jesus de Nazaré. Se não sabe o que é que vai acontecer, você vai simplesmente ajudar o outro a mudar de religião. Aí ele vai trocar a mariolatria pela pulpitolatria. Ele vai trocar a mariolatria pela templolatria, pela pastolatria, mas ele não vai conhecer o Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele simplesmente deixa de ser católico para ser protestante. Qual a diferença que vai fazer? Só mudança das linguagens, só mudança do discurso, só mudança do jeito de ser. A única diferença do ponto de vista da idolatria é que o ídolo do outro é visível, é um objeto na parede, é um objeto no bolso, e o do protestantismo é invisível, que inclusive é um pouco pior. O ídolo invisível é mais complicado. Então fazer lição, meu querido inimigo, é buscar o Jesus de Nazaré. Eu queria agradecer ao pastor Luiz e a vocês que me convidaram, porque quem sabe vocês não estão fazendo missão comigo. Eu vendo aqui, eu fico entendendo mais da Nazaré, eu fico entendendo mais da pequena Belém, eu fico entendendo mais da terra de Zebulon. Eu tenho o privilégio de estar numa comunidade onde as coisas funcionam de maneira muito mais simples. Eu tenho a possibilidade de vir para o espaço que, mesmo sendo religioso como os demais, me parece, tem mais sinais do Evangelho de Jesus de Nazaré. A não ser que vocês estejam me enganando, a não ser que aqui todo mundo seja legal e em casa o marido esteja batendo na mulher, vai estar enganando a gente. A não ser que aqui seja legal e esteja batendo no filho de maneira violenta. Aí é de qualquer maneira. Aí não, aí está enganando a gente. A não ser que seja uma menina bacana aqui que está entre nós, mas não respeita a mãe, que está lá doentinha, não está sendo ajudada, não está sendo apoiada. A não ser que você seja um rapaz que está aqui assistindo o culto com a gente, participa da igreja, e seu pai é uma pessoa, quem sabe, dependente de algo, e você não respeita, não leva o carinho para casa, não cuida dele, não dá o alimento que ele precisa, de tal maneira que os vizinhos observam e digam: esse menino é diferente dos outros aqui. Porque a despeito do pai ser assim, esse menino tem grandeza. Eu estava no Rio de Janeiro, visitei um casal da Assembleia de Deus, que era uma região muito violenta. Era tão violenta a região que, quando nós fomos atravessando uma rua, a pessoa que nos levando disse assim: não estou vendo os líderes, não vamos entrar aí não, vai sair. Aí encontramos com essa senhora, que era uma senhora da Assembleia de Deus. Aí disse: não, comigo vocês podem vir. E aí nós fomos com ela. Comecei a bater um papo com ela. Quando eu vi, ela tinha um filho de 18 anos e um filho de 20 anos de idade. A filha estudava à noite. Aí eu disse assim: não é perigoso para sua filha à noite? Não, ela é protegida por eles aqui. Eles têm o maior respeito por ela. Eles é que dizem que a irmã aqui é santa. Eles dizem: essa irmã aqui é santa. Ninguém pode tocar nela. Alguém toca um dia nela. Aí disse que todo mundo respeita. Rapaziada, não tem nem piada. Aí ela brincando disse assim: é até ruim para mim que às vezes eu quero paquerar, não consigo, nem deixa. Nem paquerar ela conseguia, nem namorar ela conseguia, porque eles protegiam como irmão. Mas porque ela conseguiu conquistar o ambiente pela sua dignidade. Quem sabe tem muitas histórias dessas aqui entre vocês. Quem sabe, né, você vai lá para o seminário, sair à noite, chegar aqui, invadir o teu espaço comunitário, com tanto respeito, né, o pai respeitado, todo mundo respeitado, isso é muito legal. Que Deus continue abençoando a todos vocês e a todos vocês. Que vocês continuem fazendo essa missão no quintal. Porque fazendo no quintal, o testemunho se espalha. Aí do jeito que a gente soube de Jesus de Nazaré depois de 2000 anos, a gente vai saber sobre vocês. Séculos depois. Séculos e séculos depois. Que assim aconteça com essa comunidade, que assim aconteça com todos e todas vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e de cada um. Que você seja um maridão mais legal, cheio de amor, um pai muito bondoso. Que você seja uma mãe muito encantadora. Que você seja o filho que todo pai e toda mãe gostaria de ter como filho e filha. Olha assim para esse pai também, né? Bonitão, sorrindo o tempo que eu quero. Que você seja o filho legal. Que você seja, irmãos, com essa comunidade assim que inspire. E eu estou dizendo você muito exemplo de mais jovens, é porque você tem sorrido tanto assim para mim que está me cativando com o teu jeito, né? Olha só isso dessa coisa ali, evangelizando o tempo todo. Então, que essa igreja continue sendo assim. Pastor Luiz, Deus abençoe o Senhor. Que o Senhor continue sendo essa inspiração para esse pessoal. Porque se eles são assim, possivelmente a sua família e o Senhor tem sido inspiração para eles. Legal. Eliane, fica em pé, Eliane, por favor. Eliane é uma amigona de trabalho. Nós dois trabalhamos com a diaconia.
Diaconia é uma instituição formada por 11 igrejas evangélicas brasileiras. Eu, assim, desconfio que é o movimento de unidade mais duradouro no Brasil, porque começou em 1967. E Diaconia tem homens e mulheres que mergulham nas nossas comunidades, no semiárido nordestino, e o que se faz aqui tem tido impacto em Moçambique, em países da América Latina. Deus tem abençoado de tal maneira que as coisas que acontecem na localidade passam a ter uma visibilidade fora daqui. Esse é o som. Estou citando a Diaconia como exemplo disso, e dizendo que vocês são parceiros e parceiras nessa nossa caminhada. Nós queremos contar com vocês nos nossos caminhos e nas nossas lutas aqui nessa comunidade. Deus abençoe a todos e a todas. Me desculpe assim se eu dei muito tempo, mas assim, eu sou aquele tipo de pessoa que quando vai falar, ou pensa que vai morrer, ou pensa que nunca mais vai ser chamado. Aí quer falar tudo uma vez, porque aí se morre, quer assim, aquela palavra de paciente terminal. Deus abençoe. Muito obrigado, obrigado à liderança da igreja.